Olá, meus queridos, vamos dar início a mais uma videoaula, tá bom? O conteúdo da aula de hoje é separação de misturas ou análise, tá? Imediata. Então, primeiro processo de separação, separação magnética, tipo de mistura envolvida, heterogênea, de sólido mais sólido. Nesse tipo de mistura, tá? Nesse processo de separação de misturas, um dos componentes deve apresentar propriedades magnéticas, tá? Então, como é que você identifica a presença desse elemento? Então, provavelmente o componente da mistura vai ser um metal ferroso, tá? À base de ferro, um metal à base de níquel e um metal à base de cobalto. Ok? Esses três metais têm propriedades magnéticas bem intensas, então podem ser separados, tá? Pelo processo de magnetismo, tá bom? Então na imagem está bem claro aqui, ó, nós temos uma mistura de areia, tá? E limalha de ferro, pequenos pedaços de metal, tá bom? O segundo processo é a dissolução fracionada. Também, tá? Uma mistura heterogênea formada por dois sólidos. Só que nesse processo nós não iremos utilizar as propriedades magnéticas. Iremos utilizar um processo fundamentado na dissolução, na solubilização, na solubilidade. Então aqui na imagem está bem claro uma mistura entre areia e sal. Então o que é que vai acontecer? Eu vou adicionar uma substância, ok? Que irá solubilizar um dos componentes, tá? E não solubilizar o outro. Então, se eu fizer a adição de água aqui, a água irá solubilizar ou dissolver o sal, tá? Mas não irá dissolver a areia, porque a areia é insolúvel em água, tá? Ou praticamente insolúvel. Então, nós teremos uma mistura, tá? Onde eu terei a areia, tá bom? Na parte inferior, tá? E na parte superior, a mistura de água e sal. Então, dessa maneira, nós conseguimos separar a areia do sal. Concordo que fizemos a adição de mais uma nova substância, tá? Então, os processos envolvidos para a separação desses três componentes agora, água, sal e areia, tá bom? Será visto, tá? No momento mais adequado, mais à frente, ok? Então, terceiro processo, catação, tá? Também separação, tá bom? De uma mistura heterogênea, contendo sólido, tá? E sólido. Então, nesse processo aqui, nós podemos usar as pinças para separar, podemos usar até a própria mão, tá? Para separar os componentes, tá certo? Obviamente, tá? Esses componentes precisam ser visíveis a olho nu, tá? Para que a gente possa separar os componentes dessa mistura, tá bom? Heterogênea também entre sólidos. Então, esses três processos, separação magnética, dissolução fracionada e catação, são processos de separação de misturas heterogêneas, tá? De componentes sólidos. Porém, a fundamentação de cada um desses métodos, tá? É diferente, tá bom? Vejamos o próximo. Peneiração ou tamisação, tá? Também separação dos componentes de uma mistura heterogênea, tá bom? Entre, entre sólidos, tá? Então, se você observar a imagem, eu tenho a utilização de uma peneira, tá? E essa peneira separa os componentes por ordem de tamanho, tá? A gente pode falar em granulometria, tamanho de grãos, tá bom? Então, é o caso, por exemplo, tá? Da peneiração da areia grossa, onde eu separo, tá? Os grãos menores que irão passar pela peneira e vou reter na peneira os grãos maiores, tá bom? Então eu preciso de uma areia, tá? Mais fina para que ela possa ser usada na construção civil, ok? Flotação, também um método de separação de misturas heterogêneas, tá? Entre dois sólidos. Só que na peneiração, nós utilizamos, tá, a diferença de tamanho das partículas. Na flotação, nós iremos utilizar o princípio da densidade. Então, na imagem aí, está bem claro, tá bom? É uma mistura entre areia, tá, que está depositada na parte de baixo, tá, e serragem, pó de madeira. Então, como é que é feito o processo de separação de flotação? Eu vou introduzir alguém de densidade intermediária. Então, nesse caso, eu introduzi a água. Então, o que é que vai acontecer? A água vai se posicionar numa fase intermediária entre os dois sólidos. Então, a madeira irá ficar na parte superior, porque apresenta densidade menor que a água, tá? E a areia
tá bom? Irá se depositar no fundo do recipiente, por apresentar densidade maior do que a água, tá bom? Então, nesse caso aí, nós temos o princípio da densidade. Então, eu vou fazer a introdução, tá? De uma substância que tem a densidade intermediária para separar os componentes dessa mistura, tá bom? Então, ventilação, tá? Como o próprio nome já diz, nós iremos utilizar uma corrente de ar, tá bom? Então, também nós temos uma mistura heterogênea, tá? Entre sólido e sólido, tá bom? Então, essa imagem aqui, tá? É de uma pessoa numa plantação de arroz. O arroz que é colhido, ele vem com casca, tá bom? Então, para que essa casca seja separada dos grãos, tá? Essa mistura entre casca e grãos é arremessada para cima, tá bom? E uma corrente, tá? Uma corrente de ar nesse sentido, tá? Fará com que as cascas sejam sopradas, tá? Para fora da mistura. Então, nós temos uma corrente de ar, tá bom? Então, é preciso que você tenha essa corrente de ar para que as cascas sejam projetadas para fora e fique, tá? Nesse recipiente aqui, tá certo? Somente os grãos de arroz, tá bom? Ok? Leve em consideração também qual princípio? Diferença de densidade. Então, o mais denso vai ficar, tá? Contido, tá certo? Nesse anteparo, e o menos denso será carregado pelo fluxo de ar, tá bom? Que deve seguir essa direção, tá? Ou a direção contrária, tá bom? Mas é importante que nós tenhamos, tá? Um fluxo de ar contínuo, tá bom? Para que as cascas sejam sopradas para fora. Hoje em dia nós não utilizamos mais, tá? Esse método, tá? Ele é bem arcaico, ele é aplicado à agricultura de subsistência, tá? Pessoas que fazem produção de grãos em pequena quantidade, tá bom? Hoje nós utilizamos equipamentos mais modernos, então você encontra em lojas que trabalham com material do campo, tá? O que eles chamam de soprador de semente, tá? Então quem realiza esse processo hoje, tá bom? Já não é mais o trabalhador, tá? É um processo totalmente mecanizado. Então esses grãos são encaminhados, tá? Para o local onde vai ser feito exatamente a separação dos grãos e da casca, tá? Utilizando um soprador de semente, tá bom? Vamos seguir. Método 7, centrifugação. Então, em centrifugação, nós iremos utilizar, tá, o princípio da física que vocês já estudaram, que é o princípio da força centrífuga, tá? Ok? Então, ó, nós temos aqui, ó, na imagem ao lado, tá? Uma centrífuga, onde esses tubos de ensaio são colocados, tá? A centrífuga, ela realiza um movimento circular, tá bom? Então, os tubos de ensaio, tá? Ficarão nesta posição quando essa centrífuga começar a circular, tá bom? Quando ela for ligada. E a gente sabe que a força centrífuga, tá? É uma força que ela vai surgir exatamente em que sentido? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu pegar uma caneta de cor diferente para a gente identificar, tá, a ação dessa força. Então, a força centrífuga, tá? Ela vai ser exatamente do centro da circunferência para fora. Então, ela vai surgir nesse sentido, tá? Então, o que é que vai acontecer? Ela vai projetar, tá? Qualquer material particular da mistura, tá? Para o fundo, tá bom? Do tubo de ensaio. Então, também, ó, um tipo de mistura heterogênea, composta por sólido e líquido. É muito utilizada, tá, na separação dos componentes sólidos do sangue. Então, lembre-se, tá? A força centrífuga, ela vai surgir do centro da circunferência para fora, tá bom? Então, é esse movimento, é essa força, tá? Que faz com que os componentes da mistura sejam separados. Então, os componentes sólidos irão ficar no fundo do recipiente, tá? E os componentes líquidos na parte superior, ok? Vamos lá. Vamos limpar agora para a gente dar uma olhadinha na decantação. Então, ó, decantação simples, também um processo de separação de misturas heterogêneas, tá? Envolvendo um dos componentes sendo sólido e o outro sendo líquido. Então, a decantação, tá? Você vai esperar, por exemplo, os componentes de uma mistura entre água e areia, tá? Ou água e barro, por exemplo,
tá bom? Nós temos aqui, tá, a fase líquida da água, tá? Ok? E misturado a essa água, nós temos pequenas partículas sólidas. Então, nós vamos utilizar o quê? Vamos aguardar que essas partículas, tá, se desloquem em direção ao fundo, sofram o processo de decantação pela ação da força da gravidade, ok? É um processo relativamente lento, tá? Um pouco demorado. Você percebe esse processo claramente, tá? Em piscinas, tá bom? Ok? Durante o dia, enquanto a piscina está em uso, tá? É comum você entrar e sair da piscina várias vezes. Então, você leva para dentro da piscina pequenas partículas de sólidos, de areia, sujeira, poeira. Enquanto a piscina está em uso, a água está em agitação, tá? No final da tarde, tá certo? Depois que acaba a utilização daquela área, tá? Que é a piscina, a água volta ao repouso e o que é que você percebe no outro dia pela manhã? Que no fundo da piscina você se depara com sujeira. Então, o que foi que aconteceu nessa piscina? As partículas, elas se depositaram no fundo da piscina, tá bom? Pela ação da gravidade. A gente pode dizer também, tá? Que nós aplicamos o conceito de densidade, tá bom? Onde o mais denso vai se depositar sempre, tá? No fundo do recipiente, tá bom? Ok? Então, nesse caso aí, ó, tá? Nós temos o processo de decantação simples, tá bom? Que fique bem claro, tá? Que é um processo de separação de mistura sólida, tá? E líquida. Porque nós vamos ver mais à frente um outro tipo de decantação, tá bom? Vamos lá, então. Método 9, olha aí, ó, decantação fracionada. Também é uma mistura heterogênea, tá? Processo de separação da mistura heterogênea, só que com um detalhe, tá? De componentes líquidos, tá bom? Então, nesse caso aí, tá? Nós precisaremos de um equipamento, tá? Específico. Então, no laboratório, tá? Essa decantação fracionada, ela faz uso desse equipamento aqui, ó, dessa vidraria, tá? Então, essa vidraria, ela lembra um balão, tá vendo? Ela é arredondada e vai tendo a sua área reduzida, tá? Ok? Então, se você olhar aqui a pessoa que está manuseando, nas mãos dela nós temos uma torneira. Essa torneira vai permitir, tá? Que você verta, que você deixe sair o líquido mais denso que está localizado na parte de baixo, tá? Retendo no recipiente, no balão ou no funil de decantação, o líquido menos denso, tá bom? Então, esse processo é utilizado para separar misturas heterogêneas de dois líquidos. Então, você pode até dizer, tá? Você pode se deparar com a seguinte expressão: líquidos, tá? Imissíveis. O que seriam líquidos imissíveis? Líquidos que não se misturam, tá bom? Então, o exemplo mais comum você poderia ter água e óleo. Só que no caso da mistura entre água e óleo, tá? O óleo ele fica na parte superior, porque ele é menos denso, tá? Ok? E a água, tá bom? Na parte inferior, tá? Porque é mais densa que o óleo. Então, neste caso aí, com a utilização desse equipamento, você retiraria a água, tá? E você teria retido, tá? No balão, o óleo, tá bom? Então, sempre é retirado o mais denso, tá? E retido no equipamento o menos denso, tá bom? Então, a gente pode levar em consideração a utilização do princípio de densidade, tá bom? Vamos lá. Sifonação, tá? Também é um processo de mistura heterogênea, só que agora entre sólido e líquido, tá? Olha o que eu falei lá, olha a imagem. Eu tenho a água, tá bom? Essa água ela tem partículas sólidas em suspensão, tá? Com o tempo elas irão sedimentar, então processo de sedimentação, elas irão, tá? Se depositar no fundo do recipiente, tá bom? Então, nós podemos usar dois métodos para separação dessa mistura, tá? Nós já havíamos visto a decantação, ó, tá? A decantação não é um método 100% eficiente, porque você ainda vai ter um pouco da mistura entre sólido e líquido, tá? Professor, e qual seria um método 100% eficiente? A gente vai ver mais à frente, seria a filtração simples, tá bom?
Então, você vai verter a parte superior, tá? Que é a parte onde a água se encontra, para um outro recipiente, tá? E vai reter, tá certo? A parte sólida. Só que, como eu disse ainda, você ainda vai ficar com uma pequena quantidade de água, tá? Ok? Só que, e se você não quisesse usar, tá? A decantação e fosse a sifonação, como está aqui representado? Ora, a sifonação você vai precisar de uma mangueira, tá? E o seguinte, cuidado, a mistura sólido-líquido, ela deve ficar num patamar, tá? Mais alto que o recipiente para onde você quer transferir, tá bom? E pela ação da gravidade, tá? O líquido vai ser aspirado com a ação de uma mangueira, tá? E vai ser deslocado para um outro recipiente, tá bom? Então aqui você também usa, tá? A ideia de gravidade, tá? Então, é importantíssimo a mistura ter seus componentes separados, deve ficar no patamar mais alto, tá? E o recipiente onde você quer coletar o líquido num patamar mais baixo, para que essa diferença de altura, tá? Você possa utilizar a força da gravidade, tá bom? A força G. Então, a sifonação, tá? Seria esse método de separação, ok? Vamos seguir, então. Filtração simples. Olha o que eu falei, tá? Separação de uma mistura heterogênea, tá bom? Ok? Heterogênea de sólido, tá? Mais líquido. Então, nós temos aqui um equipamento bem simples, tá? Eu tenho o meu recipiente que contém a mistura sólido-líquido, tá? Eu vou ter um funil, tá bom? De vidro. E acoplado a esse funil, tá? Eu vou ter o papel de filtro, o mesmo papel que você utiliza na preparação do café. Então, como é que funciona o método da preparação do café? Tá? Você vai reter as partículas sólidas, que é o pó, tá? E vai deixar fluir o líquido. Só que no café, na preparação do café, nós temos mais um processo associado, que é o processo de extração, tá? Então, por isso a importância do café ser preparado com água quente, para que a água quente extraia do pó, tá? Os ingredientes, tá certo? As substâncias solúveis, tá? E serão arrastadas pela água, tá bom? Então, nós temos a extração, tá? Desses componentes do pó, tá certo? Que irão, obviamente, ser solubilizados, se dissolverem na água, tá? E nós teremos que passar essa mistura, tá? Por um papel de filtro, utilizando, obviamente, um funil para conter esse papel. Então, no papel ficarão retidos as partículas sólidas, tá? E no recipiente, abaixo do funil, tá? O líquido, ok? Agora, nem toda mistura heterogênea sólido-líquido, tá? Pode ser separada por filtração simples, tá bom? Então, o que é que acontece, tá? Uma mistura onde nós temos facilidade na separação dos componentes, sólido-líquido, nós utilizamos a filtração simples. Porém, tá? Essas partículas, elas podem formar, tá? Algo mais complexo de se ser separado, tá? Então, se essa filtração simples se tornar extremamente lenta, tá? Certo? Muito demorada, existem algumas misturas em laboratório que podem levar horas, tá? Para que os componentes sejam separados. Então, você vai fazer uso de um outro processo, que é a filtração a vácuo. A filtração a vácuo, tá? Ela utiliza o que a gente chama de bomba de vácuo, tá bom? E o que é que essa bomba de vácuo faz? Essa bomba de vácuo, ela cria uma sucção, tá? Ok? Em laboratório, nós utilizamos esse equipamento chamado de trompa de vácuo, tá? Certo? Essa trompa de vácuo, tá? Ela funciona da seguinte maneira, tá bom? Ok? Então, vamos dar uma olhadinha como é que seria o funcionamento dela, tá? Então, ó, nós temos um cilindro de vidro, tá? Esse cilindro de vidro tem um tubo de vidro interior, tá bom? Acompanha o movimento da bolinha, tá? Esse tubo de vidro, ele é abastecido com água, tá? Essa água vem de fora, pode vir, né, por exemplo, de uma torneira, tá? De um outro local, tá? Que não é a água da mistura, tá bom? Então essa água acompanha a bolinha, ó, ela vai verter por esse tubo. Perceba que o tubo não é contínuo, ele tem uma interrupção nessa altura aqui, ó, tá? E aqui um funil para que essa água continue fluindo. Então o que é que vai acontecer, tá? No momento em que essa água criar esse fluxo descendente e passar desse ponto aqui, ela vai arrastar consigo o ar que está preso dentro do equipamento, tá? Da trompa de vácuo. Então a pressão aqui dentro vai ser reduzida.
o sistema vai buscar equilíbrio, só que a única área que ela pode buscar, tá, equilíbrio, tá certo, dessa pressão gasosa é por essa mangueira aqui, ó, que ela vai se conectar a um outro equipamento chamado Kitasato. Existe aqui um líquido, tá? E existe também uma coluna gasosa, uma coluna de ar. Então esse ar daqui ele é aspirado, ó, por essa mangueira, tá? Para compensar a diferença de pressão, tá? Que esse fluxo de água, tá? Descendente vai causar. Então a pressão aqui ela vai se estabilizar quando ele começar a sugar o ar de dentro desse outro equipamento aqui, ó, que é chamado de Kitasato, que por sua vez também vai ter a pressão, tá? Gasosa reduzida. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar o ar de outro lugar, só que ele só tem um local para que esse ar, tá, seja retirado. Então ele vai buscar através desse equipamento aqui, que é feito de porcelana, tá? Esse funil de porcelana, tá certo? Funil de Buchner, tá? Onde eu tenho acoplado um papel de filtro, tá? Então essa redução da pressão faz com que ele busque o ar, ó, de outro local, ó. Então vai gerar um fluxo de sucção nesse sentido, ó, de cima para baixo. Então ele vai acelerar, tá, o processo, tá certo, da filtração dessa mistura heterogênea sólido-líquido, tá bom? Então hoje em dia nós não usamos muito, tá, a trompa de vácuo por conta do gasto excessivo de água. Então nós utilizamos o equipamento eletroeletrônico, que é uma bomba de vácuo. Essa bomba faz a sucção, tá? Então é ela que vai reduzir a pressão aqui dentro e vai fazer com que o ar seja aspirado de fora. Então fazendo com que, tá, esse equipamento aqui tenha uma filtração, tá, por meio de sucção, por meio de criação de vácuo, tá bom? Então ela é um processo mais eficiente e mais rápido do que a filtração simples, tá bom? Mais uma vez, lembrando, essa filtração a vácuo ela só será utilizada quando os componentes da mistura serem separados, essa mistura heterogênea sólido-líquido, tá? Nós encontrarmos dificuldade nesse processo, tá? Se for um processo lento, tá? E os componentes da mistura não são tão facilmente separados. Então, quando a filtração simples se torna inviável, nós utilizamos a filtração a vácuo, tá bom? Ok? Vamos seguir para o próximo processo, tá? Certo? Destilação simples. Agora nós já não temos mais misturas, tá? Heterogêneas. Nós temos misturas o quê? Homogêneas. Então nós temos aqui uma mistura de sólido, tá? E líquido, tá bom? Poderia ser, por exemplo, sal e água. Então vamos analisar os equipamentos que nós temos, tá? Eu tenho aqui, ó, esse equipamento, essa vidraria aqui, é chamado de balão de destilação, tá? Ele tem duas entradas, uma superior e uma lateral, tá? Esse outro equipamento aqui de vidro é chamado de condensador, tá bom? Por que condensador? Porque é nele que os vapores, tá, serão condensados, tá? A substância gasosa vai passar para o estado líquido novamente, tá? E aqui nós temos, tá, um frasco receptor. Então, como é que funciona o processo? Vamos supor que no balão de destilação foi colocada uma mistura entre sal e água, tá? Então ele leva em consideração a diferença do ponto de ebulição. A água entra em ebulição a aproximadamente 100 graus, ou talvez um pouco mais, dependendo se for uma mistura, tá? E o sal, tá? O cloreto de sódio, como é um composto iônico, tem ponto de fusão e ebulição muito elevado. Muito elevado quanto, professor? Quanto é que seria o ponto de ebulição do sal de cozinha? Tá? No momento, para a gente, vamos admitir que seja algo acima de 1.400 graus. Tá? É um ponto relativamente alto. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer? A primeira substância a mudar de líquido para vapor é a água. Tá? Então, esse vapor, tá certo? Ele vai ganhar um fluxo ascendente, tá? Acompanha a bolinha aí. Chegando aqui em cima, a saída superior está fechada, ele vai ser obrigado, tá, a ser conduzido para o condensador. Então, o condensador tem essa passagem aqui de vidro, por onde a bolinha está percorrendo, tá? Essa passagem é isolada, tá certo? Só que esse condensador, esse tubo por onde o vapor passa, tá, é envolto em outro tubo de vidro. Esse tubo de vidro vai receber água. Então a água irá banhar, tá, todo o tubo por onde o vapor passa. Ela vai entrar por baixo e ela vai sair por cima, tá? Qual a função dessa água que entra e essa água que sai? Manter a temperatura do condensador sempre na temperatura ambiente. Então, recapitulando, vapor de água, 102, 103 graus, tá? Olha lá, ó. Chegou no condensador, tá? Aquecido, como ele está banhado, vai acontecer, tá? Uma busca de equilíbrio térmico, tá certo? Então, o que é que vai acontecer?
O material que tem maior temperatura vai ter sua temperatura diminuída, tá? E o material de menor temperatura vai ter sua temperatura aumentada, então vai ter uma troca de calor, tá? Então nós podemos dizer que o condensador funciona com troca de calor. Poderia ser um trocador de calor, tá? De forma mais simples, tá? Mais elementar. Então aqui o vapor que passa a 102 graus vai perder calor, tá? Então ele vai baixar a temperatura, vai ficar abaixo do estado de vapor. Então, consequentemente, ele vai condensar, por isso o nome condensador, passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, ele vai se liquefazer e ele vai fluir, tá? Para esse recipiente. Então, aqui eu vou obter o líquido, tá? No final do processo da destilação. E no recipiente inicial, nós iremos obter o sólido, tá bom? Ok? E para a gente finalizar, tá? Um outro tipo de destilação, que já não é mais uma mistura entre sólido e líquido, tá? Seria uma mistura entre líquido e líquido. Então, se vocês observarem a imagem aí, tá certo? Ela retrata, tá, uma torre de refino de petróleo, tá bom? Então, vamos acompanhar o processo. Vamos lá. Então, primeiro, tá, o petróleo, tá certo? Ele vai ser armazenado em um determinado tanque. Tá aqui, ó, bolinha vermelha, tá? Esse petróleo vai ser bombeado, tá, por tubulações, tá? Até a fornalha. O que é que a fornalha faz? Ela aquece o petróleo. Aquece para quê? Para que esse petróleo, que é líquido, que a gente sabe, tá? Ele passe para o estado de vapor. Então, esse vapor, tá? Ele vai seguindo o fluxo e ele vai ser deslocado, tá? Para essa torre aqui, ó. Tá certo? Então, nós temos aqui embaixo o local onde o petróleo é aquecido, tá aqui a fornalha, tá bom? E esse vapor aquecido vai ser deslocado para essa torre. Então, se você olhar aqui, eu tenho, ó, nesses pontos aqui, ó, pequenos obstáculos, tá? Por onde o vapor não vai passar continuamente, ele vai passar, bater e subir. Passar, bater no anteparo, tá? E passar por baixo, ó, subir. Qual é o objetivo disso, tá? O objetivo é que esse vapor ele passe mais tempo em cada uma dessas câmaras, tá? Só que à medida que eu vou subindo, tá? Esse vapor ele vai tendo, tá? A sua temperatura reduzida, ele vai perdendo calor, porque ele vai se afastando, tá? Da fonte de calor que é a fornalha. Então, à medida que ele vai subindo, ele vai ganhando temperaturas cada vez menores, tá? E em cada uma dessas câmaras nós temos, tá, uma temperatura relativamente controlada, tá bom? Então, que temperatura é essa? É justamente a temperatura de condensação, tá? A temperatura onde o gasoso, tá? A substância que está no estado de vapor, volte a ser líquido, tá? Então, em cada uma dessas câmaras aqui, nós temos um controle de temperatura, tá? Então, à medida que eu vou subindo, tá certo? Nessa torre de refino, a temperatura vai ficando cada vez menor. Então, se eu perguntasse a vocês qual das substâncias na torre de refinaria do petróleo tem maior ponto de ebulição, tá? O maior ponto de condensação, maior temperatura onde a substância muda de gasoso para líquido, tá? Então nós teríamos aqui, ó, quanto mais abaixo na torre, maior a temperatura. À medida que eu for subindo, tá? Essa temperatura vai diminuindo. Então, ó, vai ter maior ponto de ebulição, resíduos sólidos, tá? Como parafina e asfalto, tá certo? Depois, tá? O de segundo menor, o melhor, o de segundo maior ponto de ebulição, óleo lubrificante, tá? Depois, o terceiro maior, óleo combustível, o quarto maior, querosene e o quinto maior, tá? Gasolina. Então, nós teríamos aí, tá? A substância de menor ponto de ebulição, tá? A gasolina, tá? Então, quanto mais alto na torre, menor o ponto de ebulição. Quanto mais baixo na torre, maior o ponto de ebulição. Então, seria desta maneira, tá? Que os componentes seriam separados. Fica só o alerta, tá? Esse tipo de processo ele não pode ser aplicado para misturas azeotrópicas. Por quê? Porque as misturas azeotrópicas, tá, são misturas que têm ponto de ebulição constante, tá bom? E o princípio desse método é exatamente a diferença do ponto de ebulição, tá? Então, recapitulando, destilação fracionada é um processo de separação de mistura homogênea entre líquidos, tá bom? Então, para essa nossa aula de separação de mistura, nós iremos parar nesse método de número 14, tá? Então, você vai dar uma olhadinha no livro, tá? E tentar analisar, tá bom? Na nossa próxima aula, nós finalizaremos com outros métodos de separação de mistura, tá? Ok? E na terça-feira nós faremos
abordagens, realizaremos alguns exercícios referentes a esses métodos de separação, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.